seja bem-vindo ao Se Liga na Educação. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora e aqui nós vamos ter uma aula de ciências do 5º ano falando sobre a geração de energia. Vamos ver então as habilidades que serão trabalhadas nessa aula. Comparar e classificar equipamentos, utensílios, ferramentas para estabelecer dentre suas características a relação de seu funcionamento com a utilização de energia. Perceber e reconhecer as grandes invenções e utilização das fontes de energia do vento, da água, do sol, dos gases do petróleo, a importância dos equipamentos eletroeletrônicos na sociedade. Na aula passada, nós vimos como é que nós consumimos energia. Que nós consumimos energia para nos locomover de um lugar ao outro, dos veículos, no transporte, que nós usamos muita energia elétrica dentro de casa para você me assistir aqui, para você acessar as informações da internet, para você iluminar a sua casa, tomar o seu banho, para muita coisa você usa a energia elétrica. E de onde vem a energia elétrica que nós usamos nos nossos aparelhos em casa? Bom, a energia elétrica vem da tomada, né, professora? Mas e antes de chegar à tomada da nossa casa? De onde que ela veio? Como que ela foi produzida? Primeiro vamos ver aqui um pouquinho sobre a energia que move os veículos. Então veja só. Nós temos os combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis são, por exemplo, o óleo diesel, a gasolina. E eles são combustíveis fósseis porque eles são produzidos a partir do petróleo. O petróleo é um fóssil que é extraído do interior do chão, do subterrâneo e transformado, refinado para virar gás, para virar gasolina, para virar óleo diesel. Então, a gente chama de combustíveis fósseis, esses combustíveis que vêm do petróleo, que vêm da refinação do petróleo, do refinamento do petróleo. Nós temos os biocombustíveis. Os biocombustíveis, eles são gerados a partir de biomassa, ou seja, de vegetais, de energia tirada dos vegetais. Por exemplo, um que é muito usado no Brasil é o etanol. O etanol é um combustível que vem da cana-de-açúcar. Então, o etanol é um tipo de álcool produzido de cana-de-açúcar e, por isso, ele é classificado como biocombustível. E nós temos também os carros elétricos, são relativamente novos, mas eles existem, em alguns lugares eles já são até bastante usados. Então, nós temos esses combustíveis e essa outra fonte de energia aqui para os veículos. Quando a gente fala a palavra combustível, nós estamos falando de uma substância que queima. Nós estamos falando de combustão. Lá dentro do motor do carro é como se o combustível explodisse. Ele queima ali dentro. E isso gera resíduos que vão ser liberados para o ar. Então, os combustíveis geram poluição no nosso ar. Eles vão liberar muitos resíduos para o ar, principalmente os combustíveis fósseis. Aqueles que vêm do petróleo são ainda mais prejudiciais ao nosso ambiente, ao nosso ar. Para produzir energia elétrica, existem diferentes processos, existem diferentes tipos de usinas mesmo para produzir a energia elétrica. Uma das formas é a termoelétrica.
As termoelétricas, elas vão mover seus geradores através de combustíveis. Podem ser combustíveis fósseis ou biocombustíveis, mas para fazer a movimentação dos geradores, vai ser preciso de vai ser necessário um combustível. Então, queima-se um combustível para mover o gerador, para gerar energia elétrica. Às vezes, as pessoas até fazem uma observação bem interessante. Se você tem um carro elétrico, mas na sua região a energia elétrica é gerada por termoelétrica, você está poluindo do mesmo jeito, porque para gerar essa energia elétrica foi preciso queimar combustível. Então, as termoelétricas podem ser muito eficientes, mas elas têm esse problema de gerar poluição para o ar, de gerar resíduos para o nosso ar, e esses resíduos podem prejudicar a nossa saúde, podem prejudicar a nossa camada de ozônio, aumentar o efeito estufa e ter muito problema por causa disso. A queima de combustíveis para a produção de energia nas termoelétricas libera poluentes no ar. Olha só, aqui eu não sei se dá para você ver muito bem, mas nós temos fumaça saindo daqui. Então, isso é poluição, isso é ruim. A energia cinética é a energia proveniente do movimento. Lembra que na aula passada eu disse para você prestar atenção na energia cinética, a energia proveniente do movimento? E eu te disse que uma bola num campo de futebol tem energia cinética, aquela bola que está sendo chutada ali. Um carro em movimento, o movimento das águas nos rios, o movimento de uma pedra que foi lançada. Isso é energia cinética, é a energia do movimento. E se a energia se transforma, como nós já falamos na última aula, então será que é possível transformar a energia cinética em outro tipo de energia, como por exemplo a eletricidade? Vamos ver isso a seguir. Aqui a gente tem a ilustração de uma usina hidrelétrica. A maior parte da energia elétrica consumida no nosso país ainda vem das usinas hidrelétricas. E como é que elas funcionam? Veja só, nós temos um curso d'água, que pode ser um rio, por exemplo. Aí a gente vai nesse curso d'água e faz um desvio para onde será construída a hidrelétrica. E esse desvio vai levar água que será represada um nível acima, mais alto do que a usina será construída. Quando a água é represada, ela vai ficando ali, né, com muita força para poder sair. Então, são abertas algumas passagens para essa água, e essa água vai passar e vai mover as pás. Essas pás, que são movidas pelo movimento da água que passa por elas, vai mover os geradores que vão produzir a energia elétrica. Então, o movimento da água passando pelas pás vai mover os geradores para produzir essa energia. A hidrelétrica gasta a água, professora? Não. A água que passou pela hidrelétrica continua um curso, não é o curso natural, porque aqui ela foi represada, foi desviada, mas ela segue um curso, né? Ela continua depois de passar pela hidrelétrica e pode ser usada pela agricultura, pode ser usada para consumo. Essa água continua útil para a nossa utilização ou também para o meio ambiente. Então, na hidrelétrica, a gente transforma a energia cinética do movimento da água em energia elétrica que vai para a nossa casa para ser usada lá. A energia eólica. Energia eólica é a energia que vem do vento. Mas como assim, professora? Então, vamos lá. Vento é o ar
se movimentando. Então, a gente tem o ar. Quando o ar se movimenta, nós chamamos de vento. Então, mais uma vez, nós temos aqui energia cinética, porque tem um movimento. O gerador da energia eólica, olha só, ele tem uma haste, ele tem os rotores, que são essas hélices, e aqui ele tem um eixo que, ao girar a hélice, vai girar esse eixo e vai girar, vai fazer mover os geradores. Então, o movimento do vento gira a hélice gira o eixo e o eixo gira os geradores. Isso quer dizer que, quando nós falamos em energia eólica, nós estamos transformando a energia cinética de movimento do vento, de movimento do ar, em energia elétrica. A mesma energia elétrica que foi gerada pela água é gerada, a mesma energia, igual, para a gente consumir na nossa casa, na indústria e etc. A energia cinética proveniente do movimento da água e do vento transforma-se em energia elétrica. Então, é o mesmo princípio. A gente precisa de algo para mover um gerador. E esse algo pode ser o movimento da água, pode ser o movimento do vento. E se por acaso, professora, eu quisesse ligar um gerador na minha bicicleta e pedalar bastante, eu ia conseguir gerar energia? Ia. Só que você não ia conseguir gerar tanta energia assim a ponto de abastecer cidades e casas, né? Porque a gente tem um limite de resistência física. Mas é o movimento mesmo que faz esses geradores gerarem energia. Existe a geração de energia até com o movimento das ondas do mar. Só que ele não é tão utilizado quanto a energia eólica e a energia da hidrelétrica. Nós chamamos a hidrelétrica e a energia eólica de energia limpa. Por quê? Porque lembra das termoelétricas? Elas geram resíduos, elas geram fumaça, porque elas queimam combustível. A energia da hidrelétrica, né, a hidrelétrica, a usina hidrelétrica e os parques eólicos não geram esse tipo de resíduo. Então, nós chamamos de energia limpa, porque não polui o ar. Mas será que eles têm impacto ambiental? Bom, eles têm impacto ambiental, sim. A hidrelétrica, por exemplo, ela alaga uma área de floresta, ela tira o habitat de alguns animais, ela pode até extinguir espécies ao ser construída. Os parques eólicos são relativamente novos, mas eles já têm estudos mostrando que eles prejudicam a vegetação e a fauna, né, os animais que vivem ali no entorno. Mas esse impacto ambiental, apesar de ser considerável e ter que se prestar atenção nele, é menor do que o impacto de uma termoelétrica, por exemplo. A energia solar é a energia proveniente do Sol. O Sol gera energia naturalmente pela fusão dos átomos de hidrogênio. Isso acontece bem longe de nós. Essa energia atravessa o espaço para chegar até nós e quando ela chega aqui, nós conseguimos percebê-la pela luz, pelo calor. Então, o Sol gera energia. E nós conseguimos aproveitar essa energia para o nosso uso de diversas maneiras. Por exemplo, nós usamos os aquecedores solares, aquecedor para a água do nosso chuveiro. Como é que acontece o aquecimento da água? Nós aproveitamos o calor do sol para aquecer essa água. E é possível transformar energia solar em energia elétrica? Também é possível. Veja só,
Para transformar a energia solar em energia elétrica, nós usamos painéis fotovoltaicos. Esses painéis fotovoltaicos, eles são muito parecidos com as plantas. A professora, não está fazendo sentido não, planta não gera energia elétrica, mas olha só, lembra que a planta, ela tem a capacidade de capturar a luz do sol e transformar em energia para ela? Pois é, os painéis fotovoltaicos capturam a luz do sol e transformam em energia elétrica. Aqui não é luz do sol movimentando outra coisa para um gerador fazer energia elétrica, não. É uma conversão da energia solar, da energia que vem do sol, que é capturada pelos painéis fotovoltaicos e transformada em energia elétrica. Quando a gente fala foto, a gente sempre pensa em retrato, fotografia, né? Mas foto, esse prefixo foto, ele se refere à luz. Quando a gente fala que a planta faz fotossíntese, é porque ela sintetiza a luz. Fotovoltaico é porque ele vai transformar a luz, a energia solar, em energia elétrica. Então, os painéis fotovoltaicos transformam a energia que vem lá do sol, que veio da fusão dos átomos de hidrogênio, em energia elétrica para a gente usar lá na nossa casa. A energia solar apresenta o menor impacto ambiental entre os modos de geração de energia. Então, essas placas fotovoltaicas, elas não precisam de desmatar uma área para serem colocadas lá. Elas podem ser colocadas, por exemplo, nos nossos telhados, porque os nossos telhados recebem bastante luz solar. Elas precisam somente estar posicionadas de uma maneira que aproveitem bem a exposição ao sol. Então, elas não precisam alagar grandes áreas, não tem fumaça, não tem queima de combustível e, por isso, a energia solar é uma das fontes mais sustentáveis de energia para a gente poder consumir. E a gente tem que observar aqui a transformação da energia. Olha que interessante. Quando a gente tem aqui a hidrelétrica, a gente tem energia cinética, energia do movimento da água, então movimento que transforma em energia elétrica aqui, na tomada. A energia elétrica, quando eu ligo o ventilador, ela se transforma novamente em movimento. Aqui ela era movimento, aqui ela virou energia elétrica e aqui ela virou movimento novamente. Também pode acontecer assim, aqui era movimento, virou energia elétrica e aqui virou calor na cafeteira que aquece a água para fazer o café. Com a energia eólica é a mesma coisa, movimento virou energia e depois em casa ela pode virar movimento, ela pode virar iluminação, ela pode virar calor e ser usada de diversas maneiras. Na aula de hoje, nós vimos que a energia se transforma. A existência de tipos diferentes de usinas, a hidrelétrica, a termoelétrica, a eólica e painéis fotovoltaicos, e o impacto ambiental de cada tipo de geração de energia. É importante a gente se lembrar que, independente de como esteja sendo gerada a energia, nós não podemos desperdiçá-la. É preciso, como qualquer outra coisa, consumir com consciência. Eu espero que você tenha aprendido muito na nossa aula e que você leve o que você aprendeu para os seus hábitos diários. Muito obrigada por sua atenção e até a próxima aula!